Que momento muito especial, 55 anos. Gratidão. Você sempre vem à igreja, hoje é a igreja que vai a você. Nós estamos celebrando pela primeira vez o aniversário da igreja assim. Então hoje é um dia histórico. Mas eu estou feliz pelo seguinte, eu faço parte dessa história. Eu quero pedir uma coisa a você. O melhor de tudo desse tipo de mensagem é que você pode pregar junto. Todos vocês podem pregar juntos. Eu estava lá longe, quando você escreve, eu gostava de ficar lendo as pessoas escrevendo, porque ele estava pregando junto com o pastor Ricardo pregando, e todo mundo pregando junto. E isso é mais bíblico, porque a Bíblia diz que quem prega é a igreja, né? Não é o pastor que prega, é a igreja que prega, né? Então você pode pregar junto, né? E isso vai ser tremendo. De vez em quando eu vou falar uma frase, olha, acabei de falar uma frase aqui, eu faço parte dessa história. Então você escreve aí, eu faço parte dessa história. Pessoal, se todo mundo escrever, eu faço parte dessa história, essa história não é deles, essa história é minha, eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história porque Deus me colocou nessa igreja. Deus me chamou, eu faço parte dessa história. E você que chegou depois, também faz parte dessa história. Você que está chegando, também faz parte dessa história. E você que ainda não chegou, está me ouvindo, pode escrever, eu também quero fazer parte dessa história. Porque é a história de Deus na vida das pessoas. É a história de Deus na vida de cada um de nós. E é assim que a gente tem que ver, a gente tem que crer desta forma e nessa perspectiva e nessa expectativa. E nós estamos vivendo uma hora tão diferente. Mas esta hora diferente exige que a gente pregue uma mensagem muito dentro do contexto. Eu quero dizer o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração nesses dias, é que nós precisamos falar de uma fé. Uma fé fruto de uma intimidade com Deus. Uma fé que é intimidade e que exorciza o medo. Eu quero que você abra a Bíblia no capítulo 6 do segundo livro de Reis. Então vamos começar o segundo livro de Reis, capítulo 6. Eu vou usar vários textos aqui, vários versículos aqui, mas eu quero agora chamar a atenção para um versículo básico. O versículo 15. Quando o servo de Eliseu disse: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, veja, ele acordou muito cedo e de repente descobriu que o dia mudou. Você foi dormir de um jeito e acordou de outro. Tendo se levantado muito cedo, o homem, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o homem de Deus é Eliseu. Ele foi dormir e quando acordou, tudo tinha mudado. Tem muita gente que está assim. Ele foi dormir e agora eu não posso ir no outro dia mais para a igreja. Que situação é essa? Não posso ir à igreja. Não posso ir trabalhar. Estava na universidade. Eu acordei e agora não posso ir mais à universidade. Muitos tinham emprego. Não tem emprego. Sabe o que eu estou dizendo? Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Algo cercou a cidade. Algo cercou as casas. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Eu quero pegar essa pergunta: que faremos? E essa pergunta exige uma resposta. O que é que nós vamos fazer? O que nós estamos perguntando, e essa foi a primeira pergunta, quando tudo se fechou,
a gente conversou com os pastores e disse, como faremos? Essa pergunta foi, que faremos? Vocês fizeram essa pergunta, que faremos? Eu lembro que nós perguntamos, que faremos com as crianças? Que faremos com as células? Que faremos com a reunião de oração? Que faremos com a reunião da liderança? Que faremos? Que faremos como pastores? Que faremos como igreja? Que faremos? Perguntamos lá em casa. Você perguntou. Essa pergunta é atual. Que faremos? Que vamos fazer depois disso? Estamos comemorando a igreja. Hoje o pastor perguntou, como faremos? Volte e meio, o Ricardo nos convoca e diz, que faremos domingo? Que faremos? Continuamos cercados. Como que vai ser o domingo de manhã? Veja que coisa. Que faremos? Já estamos perguntando na ceia domingo que vem. Que faremos? Olha a pergunta, volta lá no versículo. É muito forte esse versículo. Que faremos? E eu preciso de uma ação de Deus para saber o que fazer como igreja. E o grande problema, sabe qual é? Quando a gente descobre que a melhor coisa para fazer é não fazer. Porque tem hora que você diz, puxa, não dá para fazer nada. Espera um pouco. O que eu tenho que fazer? E eu preciso começar a pensar na fé. Eu vou dizer para você, o medo está aí. Eu preciso exorcizar o medo, mas o medo é humano. Todo ser humano tem medo. Eu sei que você tem medo. Não adianta você falar, eu não tenho nenhum medo. Só se você for extraterráqueo. Todo mundo tem medo. Medo faz parte do humano. Situações são difíceis. O ser humano acorda com medo. Foi o caso dele. Mas essa semana eu ouvi uma mensagem que eu gostei demais, de uma frase. Você pode sentir medo. O medo pode andar de carona com você. Mas não dirigir, ok? Vou repetir. O medo pode até andar de carona com você, mas não pode dirigir. O problema seu é se você deixar o medo dirigir. O medo está aí. Está acampado no planeta Terra. Eu quero dizer a você que se o inimigo, essa é outra frase, te impedir de ver o que Deus está fazendo, ele vai conseguir manter você preso num lugar de inutilidade. Então quero dizer uma coisa para você, meu corpo pode estar de quarentena, mas a minha mente não. O Espírito Santo não está de quarentena, é bom você saber disso. A minha fé não está de quarentena. Deu para entender? Não deixe o inimigo colocar você no lugar de inutilidade. Quando você pergunta que faremos, é preciso ler esse texto e descobrir que o chamado de Deus é maior do que qualquer crise, que a graça de Deus é maior do que qualquer crise. A graça de Deus, ela nos posiciona para o milagre de Deus, para a ação de Deus, para o que Deus está fazendo. E nós estamos vivendo no mundo pastoral neste momento em que Deus está fazendo mais do que nós. Sempre fez. Só que agora a gente percebe mais isso. Eu faço menos, Ele faz mais. É ou não é? Você já notou o que Deus está fazendo? Você sabia que a gente está conseguindo chegar a mais pessoas do que se vocês todos viessem para a igreja? Multiplica, está multiplicando.
Há pessoas que estão ouvindo a gente de vários lugares do mundo. Há momentos que eu recebo comunicados de pessoas de outros países. Sabe por quê? Algo está acontecendo. Deus está fazendo algo que a gente não está vendo. Eu queria pedir nesta noite que você abra os olhos para ver o que Deus está fazendo. Porque é isso que ele perguntou: o que faremos? E sabe o que Deus disse através do profeta? Não tenha medo. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Há um poder maior operando na sua vida do que o poder que está operando no mundo. Dá para você entender isso agora? Há algo de Deus operando na sua família maior do que está operando fora da sua casa. Olha o que Deus disse através do profeta: não temas. Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Eles estavam cercados. Maior é a vitória que Deus tem feito em você do que a crise que o mal está causando no mundo. É isso que Deus quer falar com você hoje. O que faremos? Sabe o que ele disse? Não diga o que você vai fazer, diga o que Deus fará. Deus está fazendo, Deus está fazendo. Fé é olhar não o que eu vou fazer, mas o que Deus fará. O que Deus está fazendo. No versículo 17, ele orou, Eliseu, e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Porque Eliseu está vendo o invisível. É invisível para o Geazi, mas não é invisível para a fé. Olha que incrível, gente. Eu acho que muitas vezes a gente pensa errado sobre a fé. Muitas vezes você acha que a fé é uma alavanca que você aperta e Deus funciona. Deixe-me dizer, a fé não é uma alavanca. A fé é uma lente que dá a você uma nova visão do que é que está acontecendo. E Deus quer que você veja com os olhos dele. Olha a oração: peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abra os olhos dele. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nós precisamos olhar não para a crise, mas colocar a lente de Deus para ver na perspectiva de Deus. Mas por que eu estou colocando isso? Porque nós temos trabalhado 21 dias que precederam esse aniversário da igreja em oração, jejum e oração, jejum e oração, e o tema foi intimidade com Deus. O segredo deste homem chamado Eliseu, quando você vai fundo, ele era um homem de Deus, um homem com intimidade com Deus, um homem que andou com Deus, um homem que cresceu no Espírito Santo. Porque senão eu vou chegar para você e dizer: você tem que ter uma fé que olha com os olhos de Deus, e você vai sair do mesmo jeito. Eu quero dizer como é que isso funciona. Sabe como funciona? Quando você cresce em intimidade com Deus, quando você cresce numa vida de oração, quando você encontra a perspectiva de Deus, você começa a descobrir que Deus está dando a você uma nova lente, uma nova realidade, um novo jeito de pensar. Você consegue crer no que eu vou falar aqui agora? Escreva isso. O mundo espiritual é mais real do que o físico.
Você consegue crer nisso ou não? O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Por isso que ele disse: abre os olhos, Senhor. Eliseu vivia uma realidade mais real do que o moço estava vendo. A igreja que caminhou por mais de meio século experimentou a realidade de que as verdades de Deus, as verdades espirituais de Deus sempre foram mais reais. Sempre houve crise, sempre haverá crise no mundo, mas a igreja é chamada a viver a realidade do espiritual que é mais real. Isto é fé, é ter a perspectiva de Deus. Vou dizer algo que está queimando o meu coração quando eu leio esse texto. Primeiro, essa intimidade com Deus, que gera esta fé e exorciza o medo, leva você a viver a perspectiva de Deus. Grave isto: perspectiva de Deus. Perspectiva de Deus. Ouça bem: perspectiva de Deus. Amém? É isso. Coloque assim: eu quero viver na perspectiva de Deus. Coloque o seguinte: eu quero viver na perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus é isso que aconteceu com Eliseu. Eliseu tinha uma intimidade com Deus e ele viveu na perspectiva de Deus. Isso gerou, sabe o quê? Discernimento espiritual. Que liderança nós precisamos daqui para frente? O mundo jamais voltará ao que era. Nunca mais. Tudo mudou. Os sociólogos falam isso, os psicólogos falam isso. O mundo mudou. Mas tem algo que é preciso mudar em mim e você. Nós precisamos da perspectiva de Deus. Nós precisamos de discernimento espiritual. É isso que Eliseu tinha. Os sírios iam atacar Israel, iam atacar o povo de Deus. Só que Eliseu avisava. De novo, avisava. De novo, avisava. Ele disse: quem é o traidor aqui? O rei disse. Ele disse: não tem ninguém. É que eles lá têm um homem de Deus. Que é isso? Você imagina um diálogo desse? Homem de Deus. Esse homem é ligado direto com Deus. Ele tem uma intimidade com Deus. E Deus fala com ele e entrega todos os nossos planos. Esse homem tem um discernimento espiritual. Esse homem tem uma outra perspectiva, ele vive noutra realidade, uma realidade mais real do que a nossa. Então eles fazem um plano. Sabe qual é o plano? Vamos pegar esse problema, vamos cercar e vamos pegar esse homem de Deus. E eles cercam Eliseu. E é isso que aconteceu. Aquele jovem Geazi, ele acorda de manhã e o mundo mudou. O céu caiu sobre ele. Viu cercado. Que faremos? Eu quero dizer uma coisa para você. Eliseu tem a perspectiva de Deus. Versículo 14 diz: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tudo isso para pegar uma pessoa. Imagina que estratégia, para pegar Eliseu, porque ele é o problema. E sabe que Eliseu está tranquilo. Sabe por que ele está tranquilo? Porque ele tem uma perspectiva de Deus. A situação é para gerar pleno medo, mas ele tem olhos espirituais. Então eu quero dizer a você, eu sei que nós
olhando do ponto de vista humano, carregados seremos de medo, de frustrações, cada dia uma nova crise, cada dia um novo problema, cada dia uma nova situação, e o problema seu é ficar igual Geazi, olhando só os cavalos dos Círios, é ficar olhando só os problemas ali que estão ao redor, a crise visível. Mas eu quero convidar você a ter a perspectiva de Deus. E você só tem uma saída para ter perspectiva de Deus. É você entrar nessa dimensão da intimidade com Deus, numa vida de oração, numa vida de entrega, de uma vida de ouvir o trono, de ouvir o coração de Deus, de buscar a perspectiva de Deus para a igreja, para a sua liderança, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua vida. É isso aí que você precisa. Não temas. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É a perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus faz, do versículo 8 ao versículo 12, eles descobrirem, o texto quer fazer a gente descobrir que Eliseu tinha uma perspectiva de Deus e ele era guiado pela perspectiva de Deus, tinha um discernimento das coisas, de saber o que fazer, como fazer, a hora que fazer, o jeito de fazer. Olha que coisa interessante. Uma outra ideia que eu quero colocar aqui, uma segunda resposta, um segundo resultado, podia dizer, no versículo, quando ele diz abre, versículo 17, peço-te que abra os olhos para que veja. Senhor, abre os olhos da nossa liderança, abre os olhos do teu povo, abre os olhos, Senhor, do corpo pastoral, abre os meus olhos para que eu veja. O Senhor abriu os olhos do moço. Ele tinha falado o que faremos. Realmente Deus está dizendo, a melhor coisa agora é você não fazer, porque quem tem que fazer é Deus. Deus precisa abrir teus olhos para você ver o que Deus está fazendo. A questão não é o que você tem que fazer, a questão é o que você não tem que fazer. O Deus que vem ao encontro é Ele que fez. Eu sei que você muitas vezes tem orado para que Deus faça. Eu quero dizer nesta noite que Deus não vai fazer, Deus já fez. Dá para entender isso ou não? Deus já fez. O que você precisa é olhar o que Deus fez, o que Deus está fazendo. Porque a gente acha que o agir de Deus é produto da nossa fé. Eu quero dizer que é o contrário, a nossa fé é produto do agir de Deus. O problema é que as pessoas, por causa da religiosidade, elas acham que tem que ter muita fé para Deus fazer. Porque ele acha que a fé é a alavanca que move Deus. Deus não é movido pela fé. A fé é que é movida por Deus. É por isso que tem gente que ele acaba tendo fé na fé. Aí ele acha que Deus não está respondendo porque ele não tem muita fé. Como ele não tem muita fé na fé, então Deus não faz. E ele acaba crendo que não crê. Então inverte isso. Começa a crer que crê em vez de crer que não crê. Porque a falta de fé já é fé, entendeu? É fé negativa. Tem gente que crê demais que não crê. Deu para entender isso? É um negócio parece filosófico, né? Agora imagina isso. Tem gente que começa a crer na fé. Não, Deus vai fazer porque eu tenho muita fé. Aí ele já está tendo fé na fé. E aí Deus não faz e ele fica em dúvida. Com o quê? Eu gosto de uma frase de Bill Bright. Você não precisa de uma grande fé. O que você precisa é de fé num grande Deus. O que faz a diferença não é o tamanho da sua fé, mas é a grandeza do seu Deus. Por isso, olha, abre os olhos, para que ele veja.
Veja o que Deus fez. Veja a ação de Deus. Veja o poder de Deus cercando o inimigo. Para os olhos de Geazi, nós estamos cercados pelo problema. Para os olhos de Eliseu, o problema está cercado por Deus. Qual visão você quer? Quem está com problema é o problema. O inimigo é que está com problema. Senhor, abre meus olhos para ver o teu agir, teu poder, a tua glória, o teu jeito de fazer as coisas. Agora, eu preciso dessa caminhada com Deus, essa intimidade com Deus, essa vida de oração, para eu compreender o que eu estou dizendo hoje, que é visão. Peço-te que abra os olhos. Visão espiritual. Visão sobrenatural. Visão, Senhor, me dá visão. Mas os teus olhos, eu quero ver com a visão espiritual. A igreja que tem que caminhar daqui para frente, ela terá que ter uma visão espiritual, por isso que ela vai precisar de ter muita intimidade com Deus. A liderança que Deus espera da igreja pós esta crise mundial é de homens e mulheres com uma visão espiritual, uma visão de Deus. Precisa aprender a ver com os olhos da fé, os olhos do coração. Senhor, abra os olhos. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, abra os olhos de toda a liderança. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os olhos para que nós vejamos. E aquele jovem ficou assustado e disse: carros e carruagens de fogo do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, estão cercando aqui. Uau! Você tem que ter o teu uau espiritual, entendeu? Deus está presente. Senhor, coloca visão espiritual no teu povo. Eu vou dizer uma coisa para você: pare de ouvir notícias com cheiro do inferno, com cheiro do mundo. Gaste tempo na sua vida em Deus. Aproveite esse tempo para ouvir o trono de Deus, para dizer: Senhor, abra os meus olhos para ver da tua perspectiva, para ver com visão espiritual. Dá-me esta visão, Senhor. Faça-me ver do teu modo, do teu jeito, Senhor, para que eu possa entender que eu não preciso estar com este medo que acampa o mundo. Eu posso ter segurança, sim, eu posso ter cuidado, sim, e tenho que ter, mas eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Eu estou dizendo a vocês para dizer: Senhor, abra os olhos para que eu veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E ele viu carros de fogo em redor. Ele viu. Gente, é impressionante o que aconteceu com esse texto. Ele diz: Senhor, abre os olhos dele. Como aquele exército veio, sabe que ele orou? Senhor, fecha os olhos dele. Cega o inimigo. Cega o problema. Sabe por quê? Para que o problema não chegue a mim. Já pensou que oração tremenda? Que tal você orar: Senhor, cega o vírus, ele não me acha. É isso. Cega o problema. E é tão interessante que quem foi lá conversar com o exército foi Eliseu.
Era ele que estava sendo procurado e ele que vai. E ele disse: quem está procurando não é aqui não, eu vou levar vocês para eles. É o próprio. Né? Veja que estratégia. E ele leva lá para o centro de Samaria, no meio do exército de Israel. Quando chega lá, ele diz assim: o Senhor abre os olhos deles. Eles abriram, estavam presos. Aí o rei já perguntou: é para matar eles agora? Ele disse: não, de jeito nenhum, você mata o dia que você prender. Aqui não tem a sua mão nisso não. Você vai dar uma festa agora, um banquete, vai fazer uma celebração para eles. Já pensou que estratégia de louco? De doido. Não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu Senhor. Sabe o que eu vejo nesse texto? Eu vejo nesse texto que é para você contemplar. Contemplar a ação de Deus. Contemple o que Deus já fez. Eu sou de uma visão bíblica bem reformada. Para mim, olhar para o Evangelho, olhar que tudo Deus já fez em Cristo. Tudo. Tudo. Tudo está feito em Cristo. É tão bíblico isso que a Bíblia diz que Ele já nos ressuscitou em Cristo. É tão bíblico isso que a Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A Bíblia diz que eu já estou lá. Olha que isso é a loucura do Evangelho, né? Isso não tem filosofia para explicar um negócio desse. Nem teologia explica isso direito. Mas é o que a Bíblia diz. Tudo está feito. Você já é vencedor. Você não vai vencer, você já é vencedor. Você já é livre. Você já é herdeiro de Deus em Cristo. Por isso que ele está dizendo assim: Senhor, abra os olhos para ele ver. Abra os olhos para a gente ver. Nossa herança, nossa identidade. Eu não estou querendo dizer isso que você não tem que tomar cuidado enquanto você está na terra com esse corpo. Tome cuidado com discernimento, com sabedoria. Mas não estou dizendo que você precisa ultrapassar a mesmice de uma vida medíocre, de uma visão medíocre, e ter a perspectiva de Deus, a visão espiritual, para ver e contemplar a grandeza da ação de Deus que fez e está fazendo, e Ele é capaz de ferir o inimigo, envergonhar o inimigo, desfazer as fortalezas do inimigo. Ele desfaz as artimanhas do inimigo. Ele tira você do foco e Ele coloca como foco. Fé é você ter um novo foco, o foco de Deus, o foco de Cristo, o foco do Espírito Santo. É para você contemplar o Senhor. E a Bíblia diz, bem no versículo 23, bem no finalzinho, diz assim: e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Está dizendo assim, foi uma vitória plena, completa. Sabe quem fez? Deus fez. Uma ação de Deus. Há momentos que você está dizendo, não conseguimos fazer nada, Senhor. Eu não consigo fazer quase nada, Senhor. E Deus está querendo que você chegue ao ponto de dizer assim, não, eu não consigo fazer nada mesmo, Senhor. Então, Senhor, abre meus olhos para que eu veja o que Tu estás fazendo. Muda a história, muda o futuro, muda e dá-nos um novo tempo. Dá-nos um novo amanhã. Aquela manhã que parecia uma manhã de tragédia para aquele jovem, ele terminou aquele dia contemplando a grandeza de Deus, a ação de Deus, o projeto de Deus.
E ele teria uma história para contar para sempre. Um dia eu vi Deus cercando todos os meus problemas. E aquilo que eu pensei que era o pior dia da minha vida, foi o dia de maior vitória na minha vida. Aquilo que eu pensei que era a maior tragédia da minha geração, se tornou a maior majestade e glória da majestade e da ação de Deus na minha vida. Essa é a minha história. Ele podia dizer, e agora eu quero dizer, nós também temos uma história em 2020. Eu só tenho uma oração aqui: Senhor, dá-nos a tua perspectiva. Senhor, dá-nos a tua visão. Senhor, ensina-nos a contemplar agora de forma visível o que era só invisível. E agora todo mundo está vendo visível. Porque aquilo que era visível foi derrotado pelo invisível de Deus, que era visível para os olhos da fé. Senhor, dá-me olhos para ver, dá-me tua lente para ver, dá-me discernimento para ver. Arranca, Senhor, e exorciza este medo que oprime. E vou repetir o que eu comecei dizendo: você pode até dar carona para o medo, mas não deixa ele dirigir sua vida. Pega os olhos de Deus, a caminhada com Deus, os olhos da fé. Esta é a igreja que precisamos ser daqui para frente. Feliz aniversário, igreja. Que os seus olhos sejam colocados colírio de Deus, para ver da perspectiva de Deus e ter visão espiritual e contemplar de forma visível, nas próximas décadas, até a volta de Cristo, a ação do Deus de Israel. Senhor, abra os nossos olhos para que vejamos carros e carruagens de fogo, trazendo avivamento sobre a igreja nesta geração. Quem consegue crer e dizer amém? Escreva nos seus comentários: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Minha família recebe em nome de Jesus. Eu proclamo e profetizo sobre a família da igreja, todas as famílias, a ação de um Deus que age. E Deus agiu. Abra os olhos, Senhor, para que nós vejamos a tua ação. Pai, em nome de Jesus, abençoe teu povo. Em nome de Jesus, fortalece tua igreja. Em nome de Jesus, encha a igreja do teu Espírito. Em nome de Jesus, dá-nos uma igreja com uma fé, fruto de uma intimidade crescente, que olha com os olhos de Deus, pensa com os pensamentos de Deus e contempla o visível da ação invisível de Deus. A Ele honra, a Ti, Senhor, a honra e a glória, o louvor, a glória a Cristo, a glória ao Espírito. No nome de Jesus, diga: eu recebo. Amém.